Olá, gente. Bom dia, boa tarde, boa noite. Mais uma vez, turminha do sétimo ano, estamos aqui para mais uma aula, né? Online, não podemos fazer presencial, né? Apesar de que aí as campanhas eleitorais agem como se não existisse pandemia, como se ninguém tivesse morrido, como ninguém pudesse morrer, mas nós continuamos respeitando aí os protocolos, né? Com respeito a você e com respeito a nós e à nossa família. Ok? Então vamos lá, a aula de hoje é imigração passado e presente. Vamos começar o trabalho, né? Ok? Então só um momento, deixa eu desligar aqui. Pronto. Botar um pouquinho aqui o refletorzinho meu aqui. Ok, então vamos aí para a nossa aula. Ampliar aqui para tomar a tela toda. Beleza. Ponteiro. Beleza. Aqui, imigração no passado e no presente, né? Vamos conhecer um pouquinho como ela se deu no passado e como ela continua ocorrendo, né? Porque ela continua ocorrendo, né? Ou menos ou mais, mas ainda existe, né? Diferente ou não, né? Vamos lá. Além dos povos indígenas e africanos, outros contribuíram para a diversidade do povo e da cultura do Brasil. Aí nós temos aqui, ó, essas casas aqui, estilo, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver melhor. Essas casas aqui, estilo alemão, né? Que lá no sul do país, no Rio Grande do Sul, em Santa Catarina, elas existem muito, né? Por que que elas estão assim? No estilo lá da Alemanha, da Áustria, né? É por causa das pessoas que vivem lá, que são na maioria descendentes, né? Principalmente de alemães. Aqui, ó, essa dança aqui, né, que parece aquela dança portuguesa, mas é uma dança italiana, né? E aqui o pessoal dançando, né? Desculpa, aqui vamos lá. Dentre os povos de origem europeia, os portugueses foram os mais influentes na formação do povo brasileiro. Então, os portugueses, até porque eles eram o dono do território, a maioria dos europeus que vieram para o Brasil eram portugueses, sim. Por quê? Até porque até por muito tempo no Brasil, só entrava no Brasil com autorização de Portugal. Então, como é para fazer comércio? Era português. Para vender no Brasil, era português. Os outros entravam, né? Mas todos com autorização de Portugal. Então, por isso, a maioria dos europeus que adentraram no Brasil, que colonizaram o Brasil, eram portugueses, sim. Pois foram os colonizadores, ou seja, aqueles que estabeleceram a relação colonial com o Brasil, eram os portugueses, né? E se instalaram no território desde o século XVI, né? O Brasil foi descoberto, né, teoricamente, em 1500, e a partir de então, eles vinham para buscar pau-brasil e depois começaram a colonização, algumas décadas depois, né? Os aspectos mais marcantes que revelam essa influência são a língua portuguesa, né? Para você ter ideia, em toda a América, todo o continente americano, o Brasil, o Brasil é o único país que, opa, desculpa, o Brasil é o único país que, deixa eu voltar aqui, que tinha um inseto aqui, eu apertei sem querer, né? Opa, anterior, 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 anterior. Então, para vocês terem ideia, nas Américas inteiras, o Brasil é o único país com língua portuguesa. Para vocês terem ideia da unidade que isso provocou, né? E a questão da religião católica, né? O Brasil é tido como a maior população católica do mundo, né? Então, tudo isso por quê? Porque os portugueses eram católicos. E eles colonizaram índios, brancos e negros aqui sobre o domínio da religião católica, a ponto até certo ponto,
até certo momento da nossa história, quem fosse de outra religião ser perseguido, né? Tanto é que os protestantes foram chegar no Brasil muito depois, por exemplo, do que o dos Estados Unidos. Os demais povos passaram a chegar em maior número após o quê? A independência do Brasil. Por quê? Porque nesse momento o Brasil não existia mais o fechamento de portos, pelo contrário, com a independência do Brasil houve uma abertura dos portos para comércio e para colonização, né? Em 1822, né? Como eu disse, algumas décadas depois, né? Eles trouxeram elementos de sua cultura, né? Quando a gente fala de cultura, a gente fala de música, a gente fala da alimentação, né? A gente fala do sotaque, né? Da língua, etc. Como técnicas de trabalho, né? Ou seja, principalmente os italianos, quando vieram trabalhar nos cafezais, né? Eles trouxeram novas técnicas de trabalho, né? Culinária já disse, característica, né? Que são os pratos típicos, né? Entre outros. Inicialmente, a imigração foi estimulada pelo governo brasileiro, com o objetivo de quê? De garantir a ocupação do território, né? Por quê? Porque existia a preocupação de que áreas sem povoamento pudessem ser invadidas, né, pelas nações vizinhas, como Uruguai, Paraguai, Argentina, né, Bolívia, etc. A partir da década de 1820, grande número de quê? Alemães, né? Então, a partir de 1820, houve uma entrada muito grande de alemães, né? Italianos, né? Que vieram principalmente para o Sudeste para trabalhar com café, né? Fixaram principalmente na região sul do país, né? Principalmente os alemães, né? Os italianos também, mas os italianos muito mais no Sudeste, né? Onde fundaram cidades, desenvolveram a agricultura, como eu disse, nos cafezais, né? E a pecuária, principalmente no Rio Grande do Sul, onde a pecuária ficou muito forte. E para você ter ideia, eles criavam boi no sul do país e essa carne era salgada e mandada para todo o país, para você ter ideia, né? Em pequenas propriedades. Então, uma das grandes características no sul do país, nesse pessoal, principalmente os alemães e italianos, eram que eles tinham pequenas propriedades, não precisavam de, como na época do Brasil colônia, não precisavam de grandes propriedades, né? Até porque eles não plantavam, não praticavam monocultura, eles criavam o gado, plantavam a uva, plantavam o trigo, né? Então, em pequenas propriedades, podiam produzir para vender e ainda para se manter, né? O auge da imigração no Brasil aconteceu na passagem do século XIX para o XX, né? Com o fim da escravidão em 1888, né? Ou seja, um grande grupamento de imigrantes chegavam para trabalhar predominantemente aonde eu já tinha dito, né? Nas fazendas de café, nos cafezais, né? O grupo mais numeroso nessa época foi o quê? Dos italianos, né? Seguido dos portugueses, que continuaram a vir para o Brasil, e também espanhóis, né? Nós temos nesse grupo aí, nós temos também poloneses, né? Nós temos ucranianos, que foram muitos para o sul do país, né? Então, são muitos os grupos, né? Principalmente no sudeste e sul do país. Aqui para o norte e nordeste não teve grande interesse, né? Até pela questão do clima, né? Que é bem diferente. Vamos lá? Então, entre os grupos asiáticos destacaram-se os sírios, né? Em São Paulo tem muito sírio. Inclusive, eu falava com meu tio nesse final de semana sobre a presença de sírio e libanês em Belém, em Porto Velho, onde eu morei também, em Goiânia, né? No Sudeste nem se fala. Em São Paulo tem até o Hospital Sírio-Libanês, né? Para você ter ideia, né? Os turcos, né? Também vieram muitos turcos para nosso país, né? Entre os asiáticos.
e principalmente os japoneses. Para você ter ideia, o lugar onde mais tem japonês fora do Japão é no Brasil, né? Principalmente em São Paulo. Então, o lugar onde mais tem japonês fora do Japão é no Brasil, que começaram a chegar em 1908, né? Já no começo do século XX, eles começaram a chegar. Aí aqui é o quadro de imigração, né? Eu vou ampliar aqui e você vê aqui com detalhes, né? De 1820, né? A quantidade por milhares, milhões, né? Ok. Aí aqui explicando, né? A quantidade de imigrantes decresceu a partir do quê? Da década de 30, né? Quando o governo brasileiro implementou políticas para reduzir. Então, o governo brasileiro começou a praticar o quê? A redução do fluxo de imigrantes, né? Já não tinha interesse que muitos viessem para cá, né? Mesmo assim, continuou expressiva a chegada de imigrantes de diversas nacionalidades, como chineses e coreanos. Esses aqui também, principalmente no Sudeste, né? São Paulo tem muito chinês, descendente de chinês, e coreano e descendente de coreano. A imigração nos dias atuais, né? Deixa eu ampliar aqui para a gente ver. Olha aqui, ó. Aqui você vê que tem muito do Haiti, né? Aqui dos países vizinhos, Bolívia, né? Até da Argentina, onde a crise econômica tem fazendo as pessoas irem embora, né? Aqui de Portugal, da Alemanha, bem pouco, né? E da China também, já mais considerável, né? Porque a China, gente, é um país rico, né? É uma das principais economias do mundo. Mas a pessoa que é pobre na China, ela é pobre e miserável. Então, é melhor você trabalhar no Brasil com a condição humana melhor do que você trabalhar na China em condições desumanas, ok? Então, vamos para as próximas, né? O mapa que você acabou de analisar representa o número de imigrantes que entraram no Brasil de 2010 a 2016, né? Também representa o número de imigrantes, quanto mais expressa... Tá. Aí aqui pede, né? Tá. Além dos países representados no mapa, o Brasil também recebe muitos imigrantes vindos de países do quê? Da África, né? Olha aqui, principalmente da Angola e Nigéria. Por coincidência ou não, a maioria dos escravos que vieram para o Brasil eram exatamente desses dois países também, da Angola e da Nigéria, né? E também da Ásia, né? Como, por exemplo, a Síria, principalmente por causa da guerra que a Síria vive, né? Há quase 10 anos. Em 2017, houve um fluxo de imigrantes vindo também da Venezuela. Por quê, gente? A Venezuela, há algumas décadas, embarcou na aventura socialista, né? E não dá certo, né? O socialismo nunca deu certo em país nenhum do mundo, e lá também, também não foi diferente, não deu certo o socialismo na Venezuela, e lá as pessoas estão, na verdade, tendo dificuldade até para se alimentar, né? Enquanto aqui a gente tem dificuldade para vestir, para comprar casa, lá eles até para comer. Lá tem regiões da Venezuela onde já não existe mais cachorro nem gato, porque as pessoas já mataram todos para comer, né? Ao procurar se instalar em outros países, os imigrantes em geral, independentemente de sua origem, têm um objetivo em comum. O que as pessoas buscam o tempo todo? Melhorar as condições de vida. Todos nós, né? Você está estudando é para melhorar a sua condição de vida, né? Seus pais trabalham é para melhorar a condição de vida. Eu também estudo e trabalho é para melhorar minhas condições de vida, né? Muitas vezes fugindo de situações limite, como o que eu disse na Venezuela, né? Onde o governo não consegue mais, onde o governo não incrementou a agricultura e hoje em dia não existe uma produção interna suficiente para alimentar as pessoas. Na Venezuela, ou na Síria, onde os conflitos armados têm vitimado pessoas inocentes, então as pessoas fogem, né? Entre outros, né, criando os chamados refugiados.
pessoas que fogem, né, desses países em busca de uma condição melhor. Muitos dos imigrantes recentes, principalmente dos países da América Latina e África, permanecem no Brasil de forma ilegal. Grande parcela deles só conseguem trabalho de baixa remuneração, que exige pouca ou nenhuma qualificação. Então, se para o brasileiro um trabalho de baixa remuneração é difícil, então imagina você para um imigrante. Na verdade, gente, principalmente com os bolivianos e peruanos lá em São Paulo, ocorre muito do trabalho escravo. Eles trabalham praticamente só pela comida, né? Peruanos e bolivianos. Isso tem várias reportagens no YouTube, se você quiser pode pesquisar, né? E que exigem pouco ou nenhuma qualificação, né? Coisa que também os brasileiros, também a maioria não tem, né? Muitos vivem em moradias precárias, favelas e prédios ocupados e enfrentam dificuldade para conseguir atendimento médico hospitalar. Por que eles têm dificuldade? Porque nós que somos cidadãos, temos CPF, carteira de identidade, tudo, estamos legais dentro do país, você vai para o SUS e passa horas, às vezes até dias, esperando atendimento. Agora imagina você, uma pessoa que não tem documento nenhum, que não tem a carteira do SUS, ela não vai ser atendida, né? Vai ser atendida emergencialmente, mas vai ter dificuldade, né? Vamos para o próximo aqui. Aí aqui a gente vê, né, o número de imigrantes que entraram no país por ano, né? Você vê aqui que teve um aumento bem grande em 2014, 2013, e a partir de 2015 foi o quê? Diminuindo. Alguns grupos de imigrantes recentes no Brasil. Aqui nós temos os haitianos, né, que é uma história à parte, que o Haiti é bem distante do Brasil, é lá no Caribe, já quase chegando nos Estados Unidos. Mas por que os haitianos, muitos deles vieram para o Brasil? Porque o exército brasileiro fez um trabalho muito importante naquele país, né? De reconstrução, de apoio, né? E os haitianos se identificaram muito com os brasileiros, com os soldados e começaram a se interessar pelo país. Então, na hora de fugir, eles escolhiam o Brasil. O Haiti, um dos piores indicadores sociais do mundo, marcado pela instabilidade política. O que é instabilidade política, gente? Lá, governos se elegem e caem, né? São caçados, né? Lá, de repente, é um presidente, o presidente cai, né? Lá existe uma disputa política muito grande, né? Extrema pobreza, né? Lá a situação é de extrema pobreza. E depois do terremoto de 2010, né? A situação ficou bem pior, porque o país foi arrasado por um terremoto, né? Onde mais de 200 mil pessoas morreram. Então, você imagina, né? No Brasil, durante a pandemia, morreram, aí nesses quase um ano, né? Mais de 6 meses, morreram aproximadamente 170 mil pessoas, né? Em meses. Lá, de uma vez só, morreu 200 mil pessoas. Então, é um choque, né? Um ano após o terremoto, aproximadamente 1 milhão de pessoas ainda se abrigavam em tendas, ou seja, as casas caíram, literalmente, né? E as pessoas tiveram que morar em tendas. Não tinha onde se abrigar, né? Esse contexto de desolação e miséria fez com que grande parcela dos haitianos deixasse o país. Muitos escolheram o país como destino, né? Como daqueles motivos que eu falei. No ano 2000, não havia registros oficiais de haitiano. Até o ano 2000, não existiam haitianos no território brasileiro, nenhum, né? Mas a partir desse terremoto de 2010, a partir da amizade que o Exército fez com esse povo, né? E da simpatia que desenvolveu desse povo por nós, eles começaram a vir, né? Então, a partir de 2010, 80 mil haitianos, né? Já existe no Brasil, né? E o grupo de imigrantes mais numeroso nesse período. Vamos lá, bolivianos, né? Os bolivianos representam a maior comunidade latino-americana no Brasil, ou seja, latino-americanos são daqueles que são de origem latina, né?
formada desde 1950, a partir da década de 80, iniciou-se um novo fluxo com jovens de ambos os sexos, geralmente solteiros, e das áreas rurais da Bolívia, atraídos pelas oportunidades de trabalho, principalmente em São Paulo, né? Ou seja, não era só os nordestinos que queriam vir para São Paulo, os bolivianos também, porque eles sabiam que tinham emprego, e a Bolívia há muito tempo vive estado de também é um país miserável, né? Primeiro, pela má administração, né, de vários governos, e depois pelo socialismo que é uma espécie de socialismo que se estabeleceu também a partir do presidente Evo Morales, né, que também estabeleceu uma espécie de comunismo lá nesse país e que não tem dado certo, né? Tanto é que o país continua mergulhado na pobreza, na miséria. Grande parte deles contratados em oficina de costura e geralmente submetidos às condições precárias de moradia e trabalho. O salário acaba reduzido por causa das altas dívidas, ou seja, quem traz eles para cá cobra a passagem, né? Cobra alimentação, cobra moradia. Aí no final do mês o cara ganha um dinheirinho, ele tem que pagar todas essas contas, então não sobra nada. Então o cara é quase um escravo, né? Desses tais aqui, ó, agenciadores, né? O agenciador, que é quem traz, quem recruta essa pessoa, quem paga a passagem dessa pessoa, quem paga a alimentação, mas ele não faz isso por bondade, ele faz para ter essa pessoa controlada, né? Quase escravo dele, quando não escravo, né? Para pagar o uso de máquinas de costura e o aluguel, por exemplo. Então, essas pessoas trabalham em máquinas de costura, mas até a máquina de costura paga um aluguel. Então, é dívida em cima de dívida, né? Em 2010 e 2016 foram registrados 60 mil entradas de imigrantes bolivianos, né? Então, é a segunda depois do haitiano. Os sírios, né? Os primeiros sírios entraram no país a partir do século XIX, né? Eram os chamados mascates, né? Eles sempre trabalharam mais com comércio, né? Estabelecendo principalmente na cidade de São Paulo, né? Por quê? Porque São Paulo era um grande polo, né? De construção, de riqueza, e isso era reconhecido no mundo. Então, eles começaram a vir dessas regiões em busca de oportunidade, né? No século XXI, os grupos de sírios que começaram a chegar no Brasil apresentam a condição de quê? De refugiados, né? Ou seja, estão fugindo de guerra ou de perseguição política ou religiosa. Em 2000 houve um grande conflito, né? Forçou a metade da população a deixar o país, ou seja, ó, mais da metade. Então, isso são milhões de pessoas que caíram no mundo. E algumas delas vieram para o Brasil, né? No Brasil, o principal destino desse grupo de refugiados é o quê? Também São Paulo, né? Por causa da variedade de oportunidade. E também por causa de uma comunidade, né, síria que já existe lá. Então, eles vão buscar o apoio dessas pessoas com língua e cultura parecida, né? Vamos lá. Os venezuelanos, né, gente? Entre 2014 e 2017, mais de 1 milhão de pessoas deixaram a Venezuela. A crise econômica, eu já falei que as pessoas lá comem até cachorro porque não tem carne. Lá há um tempo não tinha papel higiênico para ninguém, né? Alimentos, remédios, hospitais sem energia, né? Então, essas pessoas começaram a vir para o Brasil, né? Hoje em dia, né, estima-se que entre 40 mil venezuelanos estão no Brasil. 1 milhão fugiram da Venezuela. Esse 1 milhão, 40 mil vieram para o Brasil, o resto se espalharam pelo mundo. A entrada desses imigrantes, eu estou lendo aqui, ó, gente, ocorre principalmente pelo estado de Roraima, né, que faz fronteira com a Venezuela, na capital Boa Vista. Muitos acabam se submetendo a condições precárias de trabalho e moradia, né? Ok? E terminam gerando crise social. Por quê?
Porque essas pessoas entram num estado pequeno como Roraima, né? Com pouca estrutura de hospital e de educação e social. Então, essas pessoas vão precisar de saúde, essas pessoas vão precisar de educação, vão precisar de assistência social, e o Estado não tem a condição, né, para receber essas pessoas. Por quê? Porque é muita gente para uma pequena estrutura. E o que vai acontecer, né? Vai acontecer que mais com mais é menos, né? Como é mais com mais é mais, menos com mais é igual ao quê? A menos. Pouca estrutura, grande população, igual a necessidade, menos, né? Então, isso tem gerado problemas sociais na Roraima e em alguns estados e cidades brasileiras, até aqui em Imperatriz, onde, por exemplo, nós temos um determinado número de venezuelanos aqui, e eles já causaram problemas para a FUNAI, porque eles foram para dentro da FUNAI, e a FUNAI não é dirigida para imigrantes, ela é dirigida para o índio brasileiro. Eles foram para a rua aqui, provocando problemas sociais, porque muitos deles usam crianças, né, no seu trabalho de pedir dinheiro na rua, e a lei brasileira não permite, né? Então, é um problema social, graças, né, ao socialismo desastroso estabelecido na Venezuela. Ok, gente? Então, a gente vai encerrando essa aula, quase 30 minutos. Eu agradeço a audiência de vocês e encontro vocês nas próximas aulas. Abraço, gente.